É um prazer ter-vos aqui presentes. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que temos a presença do António Boanova, presidente da FAPA Odivelas, que é a Federação da Associação de Pais do Conselho de Odivelas. Temos também o Paulo Costa, presidente da Associação Anti-Bullying de Crianças e Jovens Peito Braga. Muito obrigado pela presença. E o prefaciante do nosso livro. Joana Santos e Pedro Moura são os autores. O Sérgio Boto está um bocadinho atrasado, peço desculpa. E o meu nome é João Diniz, sou ilustrador. Vamos então dar início à apresentação do nosso projeto. Muito obrigado. Bem-vindo. Boa tarde. Em primeiro lugar, como odivelense, como pai, como cidadão, é para mim um privilégio vir a esta apresentação deste livro. Ver uma sala tão composta, cheia de pais, professores, dirigentes associativos, pessoas que nos representam em muitos sítios como a Assembleia da República. Principalmente, o que eu gosto de ver quando se faz uma apresentação de um livro tão importante como este, é ver que alguém se importa com isto. E realmente é muito importante ver esta sala cheia. É para mim uma honra, na qualidade de pai, educador e presidente de uma associação de pais e da Federação das Associações de Pais de Odivelas, a FAPA Odivelas, estar hoje aqui nesta apresentação deste livro. Tão importante e tão necessário para a nossa vida, da comunidade, mas também e essencialmente para a vida dos nossos filhos e dos nossos educandos. Agradeço por isso a coragem aos autores de fazerem este livro. À professora Joana Soares, professora do primeiro Santos, professora Joana Santos, professora do primeiro ciclo, que sabe como ninguém o que é ver de perto os sentimentos de um aluno, as suas alegrias, as suas angústias, o seu querer falar, o chamar de mãe, provavelmente, a proximidade professor-aluno do primeiro ciclo, é tão enorme e é tão importante. E vejo aqui muitas professoras que só pelo sorriso perceberam o que é que eu quis dizer. Ao professor Pedro Moura, professor de inglês e professor bibliotecário, que saberá como ninguém a importância das bibliotecas na escola, essencialmente a importância dos livros, no passar conhecimento e no fazer saber. Ao professor de música Sérgio Boto, disciplina que todas as crianças deveriam ter de forma contínua e que, ao colocar música num livro, é subir a um patamar de inteligência enorme, pois é pela música que se resolvem tantos e tantos problemas. Ao João Diniz, amigo, bancário, não banqueiro, trabalhador incansável, dirigente associativo, pois utiliza o seu tempo para ser dirigente de uma associação de pais. Aliás, vejo aqui o presidente, um abraço, Paulo. É uma associação de pais em Odivelas e que também possui essa maravilhosa capacidade de fazer estas magníficas ilustrações, depois por vezes uma imagem diz tanta e tanta coisa. Quando se tem a conjugação destas pessoas magníficas na realização do livro, é sinal que vai correr bem. Para ter uma relevância maior ao tema, quem é melhor do que Paulo Costa, presidente da Associação Anti-Bullying, que escreve um prefácio tão emocionativo e direto do que é o bullying e de como o devemos combater. Alguém que, sem dúvida, aliás, como estávamos a falar antes disto, deveria ser ouvido em todos os fóruns, os formais e os informais. Penso que temos esta combinação perfeita entre as diversas partes para fazer algo de bom. E quando digo algo de bom, é mais uma vez ter a coragem de dizer presente, mostrar o problema e encontrar a solução. Falar de bullying é começar por dizer o que é o bullying. E aqui nada como ver o prefácio do que diz Paulo Costa. Termo inglês que significa agressão, intimidade, física, verbal, sexual, homofóbica, digital, ameaça e exclusão, continuada e intencional, adotada por um ou mais colegas sobre outro, com menos poder. Estes comportamentos ocorrem de propósito entre as crianças em idade escolar. E é desta idade escolar que falamos. Ao longo destes 14 anos de associativismo parental, vivenciei situações de bullying, verifiquei, infelizmente, tantas vezes que o desviar do olhar é prática para muitos, pelo que é sempre muito mais fácil não fazer nada. E ao falar disto, nada como falar da realidade. E ao falar da realidade, nada como falar daquilo que efetivamente acontece. Ontem, o Diário Notícias, ou melhor, o Jornal Notícias, falava de um caso. Durante o último ano letivo, Maria, com 48 anos de Braga, teve de concentrar todas as suas forças para cuidar e defender praticamente sozinha o filho de 12 anos, vítima de bullying. As agressões físicas e psicológicas repetidas pelos colegas durante o 5º ano deixavam João completamente revoltado e alterado ao ponto de pedir para morrer. No entanto, na escola não houve quem conseguisse o ajudar.
ninguém conseguiu perceber que, apesar de o seu filho ser alto e forte, era uma criança igual às outras. Maria abriu as portas da sua casa e mostrou as marcas da revolta do filho, que estão espalhadas um pouco por toda a casa. Há peças destruídas, paredes riscadas e vidros partidos, porque João não poderia ver-se no espelho. Na parede do quarto escreveu: gordos, aqui não. Desde a escola primária que este insulto encoava no ouvido de João e o faz ter complexos com o corpo. No caso de João, a mãe nada conseguiu fazer. E a criança que deixou de frequentar as aulas depois das férias de Natal entrou numa depressão profunda, com ataques de pânico, medo de dormir e crises de ansiedade. Isto é falarmos da realidade. Ao longo da minha experiência, comecei a envolver-me desde cedo no jardim de infância dos meus filhos, do primeiro ciclo, na escola, do segundo ciclo no secundário, com o papel de dirigente na estrutura conselheira Câmara de Odivelas. Percebi que uma das soluções parece algo muito simples, mas que se ouve falar muito, mas convém praticar. Chama-se educação cívica ou educação para a cidadania. Desenvolver competências necessárias ao serviço da cidadania, promover atitudes de respeito mútuo, de autoestima, regras de convivência saudável com o objetivo de se formar cidadãos participativos, promover os valores de interajuda, olhar de frente os problemas, encontrar soluções para resolver os conflitos, promover o diálogo e a reflexão. Ter a coragem de agir e fazer. E quando falo consecutivamente de coragem, não falo de forma leviana. Talvez porque penso que é sempre muito mais fácil olhar para o lado. Eu, como já tive em alguns sítios que me marcou, gosto de falar de um poema de Vladimir Mayakovsky, E Não Sobrou Ninguém. Quando os nazis levaram os comunistas, eu calei-me porque eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei porque afinal eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais ninguém para protestar. É isto que não devemos transmitir, mas que devemos que as pessoas ouçam e percebam. É isto que devemos chamar a atenção. O estar calado não é a solução. É por isso é que a coragem de fazer este livro é importante. Quando a professora pergunta ao rapaz o que se passa e ele lhe diz que sofre do que os outros colegas falam, a professora diz algo que é muito importante. Não quer ninguém com medo na escola. E esta frase é muito forte. E depois, meus amigos, é colocar a comunidade a trabalhar. A comunidade escolar, os professores na escola, os auxiliares, os psicólogos, os monitores, os avós, e vejo aqui alguns, os pais, os tios, toda a comunidade. E logo de seguida está aqui no manual o que se deve fazer. Fala, efetivamente, o que se deve fazer. As soluções ligadas à educação cívica, o conjunto de soluções para o problema, que vão desde conversas, partilhas, até uma música, que dá para combater o mal e inspirar o bem. Este livro, para mim, é um livro que faz bem à alma, que explora os demónios e faz encontrar a solução. É um livro infantil. Não podemos esquecer que, se calhar, alguns ditadores do passado foram os primeiros livros a ser queimados, foram os infantis. Termino com uma frase que, desde há muito tempo, é uma frase que une os pais e que quem pertence às associações de pais de Odivelas conhece esta frase. Uma frase referida no livro e que me lembro desde a primeira reunião com a diretora de turma, com a diretora da escola, com o poder político, com todos juntos somos mais fortes. Esta é uma frase dita no livro que simboliza tudo aquilo que queremos fazer e tudo aquilo que nos une. Quando temos a coragem de fazer o bem. Obrigado pelo livro, obrigado pela vossa coragem de fazer o bem. Exatamente, é para elas que eu falo, fundamentalmente, são para as crianças. Eu gosto de crianças felizes e, ao ouvir este testemunho, é um testemunho do meu conhecimento, essa foi uma das vantagens desta associação. Esta associação decorre de uma experiência de ensino, em que eu sigo uma turma durante 5 anos consecutivos como diretor de turma. Eu sou muito crítico ao atual modelo de ensino. Eu sou a favor de que as crianças têm que ser os verdadeiros protagonistas, mas não é no papel, é na ação. E eu não vejo isso nas escolas. Continuo a ver uma escola que é uma escola que foi igual à minha. A única diferença é que mudamos os acetatos do retroprojetor para um videoprojetor.
e que muitas vezes os quadros interativos os professores não sabem utilizar. Portanto, eu sou muito crítico. A ação, as verdadeiras aprendizagens são aquelas em que os alunos efetivamente têm papel ativo. Bom, ao ouvir este discurso, ao ouvir primeiro muitos parabéns, como é evidente, fico emocionado, vieram eventualmente as lágrimas aos olhos, porque eu sei quem é este miúdo, eu sei quem é mãe deste miúdo, e sei que muitas crianças sofrem. E aquilo que mais me incomoda são as escolas, ou algumas escolas, a negar o fenómeno, a desvalorizar o fenómeno. E fica às vezes com a ideia que é preciso sofrer, que é preciso passar para valorizar. E eu acho que não é verdade. As escolas podem perfeitamente prevenir, deixemos de problemas. Costumo dizer, nós só podemos atuar se pesquisarmos. Hoje em dia que tanto se fala que as crianças não sabem interpretar, e é verdade, eu ontem estava com os meus meninos, após que sou professor de Educação Física, bom, agora vou para aqui, senão eu perco. Eu gosto de falar, e então perco. Então é assim, eu sou o presidente, decorreu da tal tese que ainda não foi concluída, eu não a consigo abrir, está para ser fechada, desde junho eu vou pondo as datas em que acabo, e não a consigo fechar, e agora prometi à minha orientadora que efetivamente em novembro entrego a tese. Porquê? Porque para mim é muito mais importante a ação. Vocês olham para mim e veem magro, muito magro, efetivamente. Eu hoje tenho um problema da maior parte dos obesos, que é, tenho medo de me pesar, porque também me incomoda saber que tenho um peso abaixo daquilo que seria o desejado. No entanto, como a luta é grande, eu sinto-me muito satisfeito e acho que eu vinha agora no metro e enganei-me porquê? Porque eu abordo as pessoas inicialmente ficam assim um bocado retraídas, e deve ser louco, mas depois percebem quem eu sou. E eu tenho uma vontade muito grande em passar a mensagem anti-bullying, as respostas que são necessárias para prevenir. Sou investigador e, portanto, a investigação fez isso, ela é importante. Mas para mim a grande vantagem da investigação é quando isso se traduz em alguma coisa em termos do campo, da intervenção. Fazer investigação para eu ter um título não é essa a minha linha. Porquê? Porque eu sou professor de Educação Física. E o professor de Educação Física, sem desprezar naturalmente todos os outros, é um professor que se apercebe de muita coisa. Porque os miúdos estão a jogar, a gente vê quem é que eles não escolhem, a gente vê quem é que eles não passam a bola e depois temos que interferir. E somos também, e agora professores no geral, começando com situações concretas. Quinta-feira, Dia Mundial de Combate ao Bullying. Exatamente. Quinta-feira. Estava eu a entrar no pavilhão não, de acesso ao pavilhão, e vejo uma miúda numa esquina do gradeamento que eu achei aquilo um bocado estranho. Virei para ela e disse, Linda, não era a minha aluna. Linda, está tudo bem contigo? Sim, professor, está tudo bem. Olha, vais-me desculpar, mas esses teus lindos olhos não me dizem isso, porque eu vejo que os teus lindos olhos estão molhados. Significa que estiveste a chorar. Tenta falar comigo, se calhar eu posso te ajudar. E a vida lá me contou. E são aquelas histórias que nós dizemos que são simples, que isto passa-se, isto que vem no livro passa-se, efetivamente, que é aquela menina que se dá bem com a melhor amiga, que a melhor amiga, 6º ano, tem um namorado e que ela se dá muito bem também com o namorado da amiga. Outras amigas foram dizer que a amiga estava a brincar com o namorado e tal, portanto, ou seja, foram envenenar. O certo é que a menina estava sozinha, tinha metade da turma contra ela, nomeadamente as meninas, e não sabia como resolver aquela situação. Ele veio para dentro, fica com a minha colega e disse, Helena, por favor, temos um problema na tua turma e que eu acho que se intervir já podemos resolver. Se adiarmos, se calhar podemos complicar o problema. Porquê? Porque muitas vezes este problema vai para casa. Ora, os pais naturalmente ficam preocupados, muitas vezes não conseguem travar a ansiedade que sentem e passam para a criança. Então duplicam as preocupações da criança. E muitas vezes as crianças fazem o silenciamento precisamente para proteger os pais. No meu estudo que fiz, eu fiz um estudo longitudinal. Eu queria saber o que é que se passava com a população durante 3 anos consecutivos. Porque há muitos mitos associados ao bullying. O bullying cresce com a idade, o bullying... E há coisas que eu, enquanto professor, enquanto cidadão, vejo que não é assim.
Então, olhei os dados de uma maneira diferente. Posso-vos dizer, assim, em termos grosseiros, 32% de vitimação no 7º ano, 42% no 8º ano, portanto, é de facto o ano, e a literatura diz isto, quer a nível nacional, quer a nível internacional, 42% e depois volta aos 31%, ou seja, uma relação de 1 para 3, um terço da população foi vítima de comportamentos agressivos e ou de intimidação, sob as mais variedíssimas formas. O físico, que todos conseguimos identificar, o verbal, a ameaça, o sexual, homofóbico, que é muito complicado, todos eles são complicados. Digital, e está-me a faltar a exclusão, que era o que estava a acontecer com este miúdo. E o grande problema é quando uma criança é vítima destas várias formas. Então isto complica muito mais. Porque se uma vítima que tem tradicionalmente dificuldade em reagir, se for de múltiplas formas, a coisa é muito mais complicada, por muito que a gente lhes diga que eles têm. Há uma solução muito simples, que é, eles têm que ter a coragem de dizer ao colega ou aos colegas, seja no masculino, seja no feminino, isto porque no meu estudo eu não obtive diferenças estatisticamente significativas a nível do género nestas várias formas. Apenas na sexual homofóbica acontece no 9º ano os rapazes mais vítimas que as raparigas. E há muito aquela questão que temos que todos fazer essa luta de o menino que é efeminado, que se lhe chama gay, maricas, etc, etc, ou a menina que gosta de jogar futebol com os meninos é Maria Rapaz. Não. Eu digo hoje às minhas crianças, eu, efetivamente, quando era criança, havia as ditas brincadeiras de rapazes e raparigas. Hoje não, hoje as brincadeiras são de quem quiser e fazem o que quiser. Não tem mal nenhum menino brincar com bonecas ou uma menina brincar. Quer dizer, as coisas são para ser... A brincadeira é aquilo que eles quiserem. E há aqui outra noção muito importante associada à brincadeira. Na brincadeira todos se divertem. Quando uns se divertem à custa dos outros, isso tem outro nome que não a brincadeira. Poderá ser o início de comportamentos de bullying. Bom, foi um privilégio, voltar ao sítio, senão não sabe. Foi um privilégio muito, muito grande ter aceito este convite, que me foi formulado para fazer o prefácio deste excelente contributo anti-bullying. Vai ser com muito orgulho que eu vou anexar à minha tese estas situações. Isto para mim é que é importante, as notícias, etc. E as notícias construtivas. Que é isto, eu felizmente, e ainda recentemente estive no Porto Canal, comecei logo por um agradecimento ao Porto Canal em particular, porque tal turma que eu falo, se vocês fizerem uma pesquisa no Google, a nossa turma dele. E foi uma turma que eu segui 5 anos, perfeitamente normal, aliás, em termos comparativos às restantes turmas do mesmo ano, era socioeconomicamente mais desfavorável, desfavorecida, tinha também a quantidade de alunos, 28, e a primeira retenção que tive foi no 8º ano. E essa retenção eram os pais algo negligentes, porque eles achavam que cumpriam o seu dever de pais relativamente à escola em deixá-los na escola ou nas explicações. E eu era muito chato como diretor de turma, eu quando tinha situações destas, eu exigia que os pais de 15 em 15 dias reunissem comigo e com os alunos. Eu fiz durante 5 anos 65 reuniões com pais e alunos. Claro que cheguei ao fim e a visita de estudo à França não foi realizada pelo diretor de turma foi organizada pelos pais. E isto sim, são pais ativos na escola. Quando eu vejo que a nossa escola é aberta aos pais, mas é aberta aos pais para quê? Para dar dinheiro para financiar as atividades, isso só não chega. As coisas têm que ser verdadeiramente partilhadas. E aí eu acredito nesse ensino. Depois, os meus sinceros parabéns à Joana Santos e Pedro Moura, autores do livro, ao João Dias, ilustrador, estou a dizer as neiras, peço desculpa. Eu estou muito cansado, esta semana foi terrível. Ilustrador, e as imagens de facto são muito importantes, e vocês vão ver que as nossas intervenções é muito claro, pela música, pela arte digital, um sem número de formas de que a leitura também tem a sua parte. E finalmente ao Sérgio Boto, músico e compositor, que é muito bom porque eu já fiz esta apresentação. E os miúdos, quando ouvem a música, a letra é ótima, a música
que é ótima, e isto dá pano para mangas. Ou seja, eu com este livro, enquanto professor de Educação Física, eu vou trabalhar a dramatização com duas formas. Uma, através dos fantoches, para levar a mensagem ao pré-escolar. Outra, a dramatização teatro, para levar ao primeiro ciclo. E depois há um conjunto, desde a coreografia que vamos tentar fazer, e atenção, quando eu faço estas iniciativas, e não com os miúdos, ao professor, olha, eu queria que o professor visse que nós já atribuímos as personagens. Meus alunos, vocês têm liberdade total, são vocês que vão fazer. Posso-vos depois ver e dar uma ajuda, mas eu quero que sejam vocês, não sou eu. Portanto, há que dar espaço para as crianças criarem. Se elas tiverem esse espaço, eventualmente vamos ter os adultos criativos, que hoje se chama muitas vezes de empreendedores. O livro Bullying Checkmate constitui uma ferramenta pedagógica ao dispor de todos, pais e educadores. E principalmente às crianças, através da leitura partilhada. Uma leitura que deve ser partilhada na escola, deve ser partilhada em família. Eu estou com uma dúvida em termos de investigação e vou querer vê-la, por isso é que eu gosto de investigação, fazer a experiência de trabalhar com um grupo de alunos, como na minha escola, e com outro grupo de alunos não vai haver intervenção. Ambas vão responder a um questionário online, e isto é interessante, e faço aqui um apelo. Quando pedirem a vossa autorização para participarem em estudos, claro que vocês, os vossos filhos, devem ter acesso, principalmente os vossos filhos, senão podem estar influenciados depois ao responder. Mas os pais, naturalmente, devem ter acesso ao questionário para ver se concordam. Mas esta é uma excelente forma para as vítimas poderem denunciar. No meu estudo, dos 30 e tal por cento, 75% não disseram nada a ninguém. E isto é muito preocupante quando eles não dizem nada a ninguém. E quando não dizem nada a ninguém, podemos chegar aos extremos. Eu sei que não gostam que eu fale deste caso, mas eu tenho que falar por respeito a essa criança que pôs termo à sua vida, aos pais, etc., e a toda a gente que sofreu. E eu, não num ato masoquista, mas num ato de que quando se investiga, a gente lê muita coisa e nós queremos ver se aquilo realmente existe e acontece. Eu fui assistir ao funeral de Nelson Antunes. A primeiro momento que nós tivemos após a tomada de posse, que foi no passado 20 de outubro de 2015, no dia seguinte, dia 21, fomos à campa do Nelson Antunes fazer uma homenagem ao Nelson, deixando o nosso símbolo na campa do Nelson. É preciso, isto é alarmante, efetivamente, mas é preciso que é para despertar consciências, porque, infelizmente, há crianças que conseguem superar, há crianças que conseguem ter comportamentos assertivos, mas há outras que não. Portanto, nós temos que pensar em todos. Não vamos só pensar nas vítimas e temos que pensar que os agressores não são naturalmente agressores. Eu digo a toda a gente sempre, adultos, vamos a pôr a mão na nossa consciência e vamos perceber que somos nós os principais responsáveis com as nossas atitudes que tomamos e que eles observam e dizem: se o meu pai insultou o outro senhor que se atravessou à frente no carro, ou que fez esta atitude, ou que a minha mãe está a falar com o colega, está a falar mal da outra, as crianças absorvem isso tudo e, portanto, naturalmente, depois tendem a replicar. Elas não nascem com nenhum código de maldade. Eventualmente, nós, sociedade, aqui incutimos essa maldade. Intervenções eficazes, diz-nos os estudos que têm que ser com as famílias. Portanto, há que, efetivamente, fazer este elo entre escola e família. Porque se nós não conseguirmos entrar ou partilhar com a família, dificilmente conseguimos alterações com as crianças. Bullying Checkmate. Vale muito a pena ser lido, mas principalmente ser partilhado. Partilhado de uma forma reflexiva e discutida em família e na escola. Vá-se lá discutir o que é que vocês pensam sobre isto, o que é que vocês acham que devemos fazer. Consequentemente, gostava de ver este livro incluído no Plano Nacional de Leitura. Espero bem que isto aconteça, porque este livro efetivamente é muito útil. Porquê? Porque, para além das vantagens preventivas, o mesmo possibilita a abordagem interpretativa, gramatical,
bem como uma forma criativa de, através da dramatização, da música, etc., passarmos a mensagem e partilhá-la, inclusive com os pais. Qual é o pai que não gosta de ver o seu filho a representar, e o teatro é ótimo. Possibilita aos pais e educadores, e quando falo em educadores, falo no pessoal docente e não docente, nós não podemos ter, incomoda bastante, quando aconteceu, esta semana, desde segunda-feira até ontem, andei em variedíssimas escolas, colégios, escolas profissionais, só não consegui ir ao externato cooperativo. Eu queria chamar a atenção de que, quando falamos em educação, todas as instituições são válidas. Eu não entro nas discussões de particular, uns têm, outros não têm, não interessa. Essa parte não interessa. Interessa-me que todas estas instituições têm o dever de educar. E educar é transformar. Temos que pensar que há crianças que infelizmente não têm retaguarda. Eu, como professor, este ano estou alarmado. Estou alarmado que no 5º ano nunca tive tantos meninos institucionalizados. Tenho uma menina de 16 anos que já tem um filho de 1 ano. Tenho um menino de 15 anos que está no 5º ano com 1,87 m. Portanto, imaginem, os nossos meninos têm cerca de 1,30 m ou 1,40 m. Aquele tem 1,87 m. Não sabe ler nem escrever. E eu pergunto, o que é que ele teve a fazer até agora para estar no 5º ano? Vamos apurar. Isto é crime para mim. Como é que conseguem manter uma criança no 1º ciclo tantos anos? Claro que ele não quer de escola. Ainda não foi uma única. Mesmo as de educação física. Outros teimam em ignorar ou ainda desvalorizar com o argumento que são brincadeiras normais das crianças. Tal como eu vos disse, ontem eu vinha no táxi e apresentei-me ao senhor. E o senhor disse-me, isto até os torna mais fortes. E, por favor, não venham com esse discurso. Que fortes para quê? Para lutar depois? Para fazer mal? É isso o forte? Não, nós temos que nos respeitar e ponto. E se calhar temos uma sociedade muito mais interessante. Outros fizeram... Espera aí, isto é o que me tem os olhos. Outros ainda fazem com que os envolvidos diretamente no fenómeno, é a tal história do taxista, peço. Como investigador e presidente da Associação Anti-Bullying, eu queria explicar o conceito de bullying. Porque me incomoda, eu vou tirar estou a ficar agora, e assim posso-vos mostrar a minha camisa anti-bullying. Estou orgulhoso. Os slides era isso que eu explicava bem. Porque acho que este momento também, além da apresentação, acho que também deve ser um momento de formação de se eu invisto, o conceito é simples, se eu invisto nesta área, eu não quero ser detentor de conhecimento, pelo contrário, eu quero poder dar o meu conhecimento. Quando eu fui a um dos colégios, fizemos estratégias completamente diferenciadas. Num colégio fiz uma coisa que gostei bastante, que foi, o diretor falou comigo e eu sugeri que eu reunisse com os delegados e subdelegados, desde o 5º ao 10º ano. Apresentei a comunicação, discutimos e depois eles ficaram com a comunicação e agora vão partilhar com os restantes colegas da turma e com a professora, porque muitas vezes os professores não sabem o que é o bullying. Eu não conheço nenhum curso em Portugal onde seja abordada a questão da violência escolar, nomeadamente o bullying com características específicas. Estava a ver se me há aí as características. Era. Se não, vocês veem por aqui, acho que também dá. Se vocês repararem neste símbolo, e eu acredito que vocês vão adquirir o livro, e inclusive eu tenho aqui à frente, este símbolo foi um rosto que nós quisemos dar ao movimento anti-bullying, com a tal turma. E a tal turma em articulação com designers, que é uma coisa que eu faço muito. Eu trabalho muito em articulação com as pessoas. Tivemos no aqui, vocês isso depois podem ver através da nossa página, o muro anti-bullying. Uma coisa gira que vai passar agora por todas as escolas, onde os meninos, ao exemplo do Muro das Lamentações, vão introduzir a sua mensagem anti-bullying. Sendo que na folha, a folha é verde, porque haver a esperança de reduzir os comportamentos de bullying, e tem lá dia 20, Dia Mundial do Combate ao Bullying. E eles vão fazer um desenho, um texto, um poema, o que quiserem, uma colagem, o que quiserem. Depois, eles fazem um canudinho, e desse canudinho enrolam num fio verde e branco
o breve paz na escola, e não só na escola, naturalmente, mas estamos a falar efetivamente do contexto escolar, e o verde da esperança de termos crianças proativas. Crianças que, ao verem outras a ser maltratadas, não vão ser indiferentes. Se não se podem meter, porque acontece muitas vezes isso, que pelo menos comuniquem aos adultos, para os adultos ficarem alerta e poder eventualmente intervir. E então, as características são a intenção de fazer mal. O agressor tem essa intenção, ou a agressora quer fazer mal, quer magoar. Porquê? Porque com isso eventualmente vai ganhar mais poder, vai ser mais popular. E entramos na segunda característica, a diferença de poder entre o agressor e a vítima. Seja fisicamente, seja porque é mais popular, e o facto de ser mais popular vai fazer com que ele possa manipular toda a gente. Seja pela fragilidade da criança que não sabe dizer não, e que não sabe dizer: não permito que me faças isso, e se tu voltares a fazer, eu vou dizer aos meus pais, à minha professora, ao auxiliar. E muitas crianças, apesar da gente trabalhar estas competências, eles não conseguem. Faz parte da sua natureza. Por fim, isto muitas vezes, isto não acontece uma vez, acontece várias vezes. Portanto, quando estamos em presença destes três características, estamos em presença de um comportamento de bullying. Mas é uma relação de igual. Ou seja, criança, criança, adulto, adulto. Nunca de um adulto sobre uma criança ou de uma criança sobre um adulto. São outros termos que se utilizam, não o de bullying. O bullying é uma relação entre iguais, sendo que depois há diferenças pelos argumentos que falámos há bocado. Já falei do conceito. Agora, o bullying é um problema universal. Ele passa-se em todos os países, em todas as cidades, em todas as escolas. Com maior ou menor frequência e incidência, ele existe. O bullying, em suma, é um problema de cidadania, colocado nesta maravilhosa obra literária para os mais novos. Para terminar, e antes de passar aos verdadeiros protagonistas, gostava de deixar a mensagem de que o fenómeno bullying, mais do que um problema de saúde pública, constitui um desafio a ser superado e que todos nós temos responsabilidades. Termino e muito obrigado. Se me estiver... Muito boa tarde a todos. Calham-me os agradecimentos desta equipa, porque realmente nós funcionamos em equipa. O João partilhou comigo e com a Joana o texto, da mesma forma que nós partilhámos os desenhos. Só não sabemos desenhar, não é, Joana? De resto, as ideias foram partilhadas e isso é muito bom. Por isso, os meus agradecimentos são em nome desta equipa. Começo por agradecer-vos porque escolheram estar aqui connosco, partilhar estes momentos. Muito obrigado. Queria agradecer também à Biblioteca por nos ter deixado partilhar aqui estes momentos com os nossos amigos. Ao Boa Nova, que apresentou o nosso livro de forma fantástica. Obrigado pelas suas palavras. O Paulo é um homem fantástico, de energia inesgotável e que veste como ninguém a camisola do bullying e por isso... Anti-bullying, exatamente. E ao fazer o prefácio do nosso livro, encheu-nos de orgulho. E convido-vos a partilharem a história connosco, a partilharem com os vossos filhos, netos, sobrinhos. Eu e a Joana temos apresentado o livro em várias escolas e ainda esta semana estivemos numa escola aqui muito perto, com situações gravíssimas que nos deixaram de boca aberta. Por isso o bullying está muito presente nas nossas escolas e é muito bom
partilharmos esta história e tentarmos contribuir um bocadinho para a resolução destes casos. Ok? Muito obrigado por estarem aqui. Ora, boa tarde. Reitero-vos os agradecimentos do Pedro ao estarem aqui presentes. Agradeço de forma mais específica à minha família que sempre me acompanhou nestes momentos, às amigas, algumas que já não vi há algum tempo. É um prazer tê-las aqui, tanto connosco. Porque o bullying? Este é o terceiro livro que eu e o Pedro escrevemos. Os nossos livros têm sempre um cunho na área dos comportamentos e das atitudes. Como disse aqui o Paulo, tentamos comportamentos assertivos, desta vez, portanto, na área do bullying, anti-bullying, porque sabemos que é um tema atual, portanto, daí valorizamos este tema. Nós, os três, foi unânime, foi muito pacífico, chegámos à conclusão de qual seria, portanto, o tema do nosso livro, pela atualidade, pela pertinência do tema, portanto, fomos unânimes na escolha e acho que fomos felizes na escolha, portanto, deste tema. Acima de tudo, o nosso público são as crianças, nós temos conhecimento do que se passa em contexto escolar, foi isso que tentámos transmitir no nosso livro. Há situações, de facto, de bullying, mas depois também temos outras que são ali relatadas, que são aquelas situações que ocorrem, mau comportamento, que não devem ocorrer e que têm que ser travadas também logo de início. Portanto, e o nosso livro também aborda, portanto, essas duas temáticas, estas duas vertentes. Esperemos que seja um recurso, como diz ali o Boa Nova, e creio que o Paulo depois também referiu, um recurso proativo. Portanto, ou seja, a nossa ideia é também que possamos intervir o mais rápido possível, portanto, daí tornar-se um recurso proativo e, ao mesmo tempo, com algumas estratégias que permita identificar e resolver estas situações. Acima de tudo, o nosso objetivo é mesmo checkmate ao bullying. Não vou acrescentar muito mais. Acho que foi tudo. É uma frase rápida. Seja como for, agradeço-vos imenso por estarem aqui presentes, terem contribuído de alguma forma para conhecer também o nosso livro e também, eventualmente, a divulgação. E, portanto, acima de tudo, também quero dizer que, perante esta equipa, também que é uma realização pessoal, pelo facto de ter, pela primeira vez, criado o Instituto de Infantil e, portanto, se espero que no futuro também possa contribuir para os projetos. Este tema é, de facto, muito importante. Eu sou pai, pertenço a uma ação de pais e, portanto, penso que este tema poderá ajudar-vos também a partilhar de alguma forma casos que existam. É um caso, pode ser um caso para não desviar outros casos idênticos. Contudo, penso que servirá de alguma forma para transmitir aos mais novos aquilo que é o bullying e como eventualmente devemos combatê-lo. Muito obrigado pela vossa presença. A tarde já vai um bocadinho extensa. Espero que gostem do nosso livro, boas leituras e portanto, na boa divulgação também. Muito obrigado.